Olá! As equações de Maxwell, em conjunto com a força de Lorentz, formaram a base da teoria eletromagnética, que alavancou toda uma revolução tecnológica que teve início no final do século XIX. Essas equações mostram fenômenos já observados e formulados anteriormente por Gauss, Faraday e Ampère, porém descritos por Maxwell em uma forma sintetizada, que facilitou o estudo e o entendimento desses fenômenos físicos. Após a elaboração inicial feita por Maxwell, o formato dessas equações continuou sendo revisado e simplificado com o passar do tempo, com a introdução dos conceitos de cálculo vetorial e tensorial. Estas simplificações na forma das equações ajudaram também a reforçar a percepção de simetria entre os campos elétrico e magnético. As equações de Maxwell, nas formas diferencial e integral, incluem então a lei de Gauss para o campo elétrico e para o campo magnético, a lei de Faraday e a lei de Ampère, com o termo adicional apresentado por Maxwell. Para relacionarmos as equações nas formas integral e diferencial, vamos relembrar o que diz o teorema da divergência e o teorema de Stokes. O teorema da divergência nos diz que o fluxo de um campo vetorial, através de uma superfície fechada, é igual à soma de todas as fontes menos a soma de todos os sumidouros que estão no volume dentro dessa superfície. Ou seja, a soma de todas as fontes e sumidouros em um certo volume nos dá o fluxo total que entra ou sai deste volume, e é representada pela integral do divergente do campo neste volume. Este fluxo total é também o mesmo fluxo que atravessa a superfície fechada que limita o volume, e é representada pela integral do campo sobre a superfície. Isso quer dizer que a integral do campo sobre a superfície é igual à integral do divergente do campo no volume. E o teorema de Kelvin-Stokes, ou do rotacional, diz que a integral do rotacional de um campo vetorial sobre uma superfície é igual à integral de linha deste campo vetorial sobre a linha de fronteira da superfície, que é um loop fechado. Sendo aqui uma superfície qualquer representada por S e a linha que define sua fronteira representada por L. A lei de Gauss nos diz que existe uma relação entre o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada e a carga elétrica dentro desta superfície. Conforme vimos no vídeo 2, se utilizarmos uma esfera como superfície gaussiana ao redor de uma carga, o fluxo do campo elétrico gerado por esta carga será a magnitude de E vezes a área da superfície da esfera A. Fazendo as simplificações, temos que esse fluxo é dado pela carga Q envolvida por essa superfície, dividida por ε0. Pelo teorema do divergente, podemos obter a lei de Gauss na forma diferencial. A integral do campo sobre a superfície é igual à integral da divergência do campo no volume. Sendo a carga Q neste volume dada por uma distribuição de cargas ρ, podemos escrever a integral nesta forma. E para esta integral ser igual a zero, o divergente do campo elétrico será ρ sobre ε0. E obtemos assim a lei de Gauss na forma diferencial. No caso do campo elétrico, as cargas elétricas que geram este campo podem ser positivas ou negativas, e elas existem independentemente umas das outras. Podemos ter cargas positivas separadas das cargas negativas e vice-versa. Assim, as linhas de campo elétrico podem, por exemplo, se iniciar em uma carga positiva e se estender pelo espaço atravessando uma superfície qualquer e determinando um fluxo. Se esta superfície for deslocada de forma que a carga fique fora dela, o número de linhas de campo que entram é igual ao número de linhas que saem da superfície, e o fluxo por essa superfície então é zero. Uma outra forma de ver isso é através da própria equação da lei de Gauss. Se a carga dentro da superfície fechada é zero, o fluxo por essa superfície será zero. No caso do campo magnético, os polos magnéticos são sempre dispostos em pares, ou seja, um polo norte vem acompanhado de um polo sul e vice-versa. Assim, as linhas de campo são linhas fechadas. Elas saem de um polo magnético norte e entram em um polo magnético sul. Se considerarmos que a fonte do campo magnético está fora da superfície gaussiana, o fluxo será zero, da mesma forma que vimos para o campo elétrico, pois o número de linhas que entra é igual ao número de linhas que sai. Agora, vamos colocar um dos polos do ímã dentro da superfície, por exemplo, o polo norte.
Temos as linhas que saem pela superfície, mas existe também a circulação das linhas por dentro do ímã, que estão entrando na superfície, e o fluxo ainda é zero. Mesmo se colocarmos o ímã todo dentro da superfície gaussiana, as linhas circulam de um polo para o outro, entrando e saindo da superfície, e o fluxo é igual a zero. Este fluxo do campo magnético igual a zero representa o fato de não terem sido observados até agora monopolos magnéticos. Os polos magnéticos sempre se apresentam em pares, positivo e negativo ou norte e sul. Se o fluxo é zero, podemos escrever, de forma análoga ao que fizemos no caso do campo elétrico, que a integral do campo magnético sobre a superfície S é igual a zero. E utilizando o teorema da divergência, temos que o divergente do campo magnético é igual a zero. Enquanto a lei de Gauss nos ajuda a calcular o campo elétrico, considerando que existe um fluxo elétrico por uma superfície fechada, gerado por uma distribuição de cargas, a lei de Ampère nos ajuda a calcular o campo magnético, considerando que existe um fluxo elétrico ou uma corrente elétrica passando através de um loop, ou um caminho circular fechado. Vemos na forma da equação da lei de Ampère, apresentada por Maxwell, que existe um termo adicional no lado direito da igualdade. Vamos focar inicialmente no primeiro termo, μ0i, que mostra que o campo magnético pode ser gerado por uma corrente elétrica que passa por um condutor. Vamos considerar um condutor colocado aqui em posição vertical, onde passa uma corrente I, e um loop, ou caminho circular fechado, ao redor deste condutor. Queremos determinar o campo magnético neste loop. Utilizando a regra da mão direita, obtemos o sentido de circulação do campo magnético ao redor do condutor. Para calcular a intensidade deste campo, vamos considerar que o produto BdL pode ser escrito como o módulo de B vezes o módulo de dl vezes o cosseno do ângulo θ entre eles. Como B é tangente ao loop em cada ponto, o ângulo θ é zero, e este cosseno é igual a 1. Portanto, essa integral de BdL será a integral dos módulos, e sabemos que a soma dos módulos de dl ao longo do loop circular fechado é 2πr, sendo r o raio do loop que estamos considerando. Assim, a integral de BdL será igual a b2πr. Isso ainda é igual a μ0i, sendo I a corrente que passa por dentro deste loop. Temos então que a intensidade do campo magnético é dada por B igual a μ0i sobre 2πr. Este é o campo gerado pela corrente que passa pelo condutor. Vamos agora olhar para o segundo termo do lado direito da igualdade. Ele nos diz que o campo magnético depende também da variação do fluxo elétrico no tempo. Como exemplo de variação de fluxo elétrico, vamos pensar em um capacitor de placas paralelas. Temos uma placa com cargas positivas e outra com cargas negativas, separadas por uma distância d. O campo elétrico está então perpendicular às placas, indo da placa positiva para a negativa. A magnitude deste campo elétrico depende da diferença de potencial V entre as placas e pode ser calculado dividindo V por D. A carga elétrica Q é dada pela capacitância C vezes a diferença de potencial V. Vamos dizer que essa diferença de potencial é, por exemplo, 50 volts. Vamos considerar um loop fechado ao redor das linhas deste campo. Este loop define uma área, que é atravessada pelas linhas do campo, determinando assim um fluxo elétrico. Se variarmos essa diferença de potencial de 50 volts para zero ao longo de um período de tempo ΔT, causaremos uma variação neste fluxo elétrico entre as placas, e isso faz com que exista um campo magnético no loop que desenhamos. Ou seja, se variamos a tensão da fonte, criamos uma corrente entre a fonte e as placas do capacitor, que se carregam ou descarregam. E essa variação na carga das placas gera uma variação no campo elétrico dentro do capacitor, que através da área do loop representa uma variação do fluxo elétrico. Este segundo termo da equação da lei de Ampère nos diz que a variação de fluxo elétrico gera um campo magnético no loop ao redor das linhas de campo. Este segundo termo é a contribuição de Maxwell para a lei de Ampère. A lei de Ampère, então, conforme apresentada por Maxwell, nos mostra que o campo magnético é gerado ao redor de uma corrente elétrica passando por um condutor ou
ao redor de uma região que apresenta fluxo elétrico variando no tempo. E utilizando o teorema de Stokes, podemos obter a forma diferencial da lei de Ampère, onde J é a densidade de corrente. Vamos imaginar um condutor em forma circular ou em forma de uma espira, onde passa um fluxo magnético no sentido perpendicular ao plano onde está esse condutor. Se o fluxo é constante, nada acontece no condutor. No entanto, se existe variação desse fluxo magnético no tempo, veremos que surge uma força eletromotriz induzida e uma corrente no condutor. Isso é o que nos mostra a lei de Faraday, de indução eletromagnética. Adicionalmente, a corrente criada na espira irá gerar um outro campo magnético, que é um campo magnético induzido pelo primeiro, mas que tem sentido oposto a este. Por isso, o sinal negativo na expressão. Então, um campo magnético variando no tempo e aplicado sobre uma espira gera uma força eletromotriz induzida, que gera uma corrente na espira, que gera um campo magnético induzido contrário ao campo inicial. A lei de Faraday diz que a integral do campo elétrico ao longo do comprimento do loop condutor é igual a menos a variação do fluxo magnético por este loop. Se considerarmos uma espira totalmente simétrica e um campo uniformemente distribuído ao longo dessa espira, de forma que a sua intensidade seja a mesma ao longo de todo o condutor, a integral de EdL pode ser escrita como E2πr, que é o comprimento do condutor. E vezes 2πr é a magnitude do campo elétrico vezes uma distância dada pelo comprimento do condutor. Isso expressa um resultado em volts, que é a força eletromotriz induzida na espira. Podemos chegar a essa mesma conclusão pensando no exemplo do capacitor de placas paralelas. Vamos dizer que existe uma carga positiva Q próxima à placa negativa e que queremos levá-la até a placa positiva. Para isso, será necessário executar um trabalho. Considerando que este trabalho é força elétrica vezes a distância d e que a força é E vezes a carga Q, temos que o trabalho é E vezes Q vezes d. O trabalho também é representado pela carga vezes a diferença de potencial entre os dois pontos, V1 e V2, medida em volts. Dividindo a expressão pela carga Q, chegamos ao resultado que a diferença de potencial será E vezes d. A partir da lei de Faraday na forma integral e utilizando o teorema de Stokes, podemos obter a forma diferencial da lei de Faraday. E essas são então as equações de Maxwell nas formas integral e diferencial. Na forma integral, temos a integral de superfície para o campo elétrico e para o campo magnético, e a integral de linha para o campo elétrico e para o campo magnético. E na forma diferencial, temos o divergente do campo elétrico e do campo magnético e o rotacional do campo elétrico e do campo magnético. Com essa visão geral sobre as equações de Maxwell, encerramos essa sequência de vídeos sobre eletromagnetismo básico. Espero que seja útil para os seus estudos.